como medir diodo com multímetro digital na placa e tem mais. Você vai me dizer, Sérgio aqui da Tempermac falando, esqueci de dizer isso, então disse agora. Você vai dizer, Sérgio, medir diodo é fácil. Tudo bem, nós vamos ver aqui. Realmente é fácil. E as dicas e umas coisinhas de repente que eu vou falar aqui. Será que você sabia? Se você não sabia, deixa aqui nos comentários. Então, vamos lá, vamos aprender a medir diodo com multímetro digital e vamos aprender a medir diodo na placa e fora da placa? E que negócio é esse que eu vou estar passando para saber se vocês sabiam ou não sabiam? Então fiquem aqui no vídeo e me acompanhem. Vamos entrar aí numa sequência de peças eletrônicas. Isso mesmo, pessoal. Eu aqui, Sérgio da Tempermac, vou entrar com uma série de vídeos a partir de hoje, falando todo dia teremos conteúdos de peças eletrônicas. Por quê? Nós aqui do canal, a nossa força aqui é forno de micro-ondas, geladeiras domésticas, freezer, manutenção de máquina de lavar, manutenção de placas e só que agora a maioria dos equipamentos hoje, vocês sabem, tá tudo com eletrônica. Então o conhecimento de medir essas peças é fundamental e é um diferencial. Então, sem mais delongas, vamos aqui, me acompanha e nós vamos aprender a medir diodo com o multímetro digital, pessoal. Temos aqui, vou dar um zoom, vou preparar minha câmera aqui. Eu tenho aqui multímetro digital, vamos utilizar este aqui. Eu tenho outros multímetros, mas esse aqui é o mais popular, o que a maioria das pessoas tem, e vamos utilizar ele aí, ok? Então, vamos lá, pessoal. Eu separei alguns diodos aqui. Temos placas eletrônicas aqui que a gente vai estar falando também. Então, vamos lá. Pessoal, diodo é um componente eletrônico cujo seu símbolo ele é representado desta forma. Uma setazinha aqui e isto aqui. Este é o símbolo do diodo. Normalmente essa parte de cá é o cátodo, ou da forma cátodo também, pode ser com K, mas o nosso português seria com C. Mas você pode encontrar com a letra K. Normalmente vocês vão encontrar alguns símbolos em esquemas que aqui pode estar representado com a letra K. Aqui nós temos o anodo e aqui o cátodo. Aqui representado pela letra A e aqui pela letra K. Ou pode ser pela letra C também. Mas este aqui é o símbolo que vocês vão estar encontrando numa placa eletrônica do diodo. O lado que é representando a seta, que é o anodo, ele é a parte positiva do diodo. E a parte onde está a letra K é a parte negativa do diodo. Sérgio, o que representa isso, a parte positiva, a parte negativa do diodo? Simples. O diodo, pessoal, é um componente eletrônico que ele deixa passar a corrente em somente um sentido, dependendo da polaridade da corrente. Se, vamos supor, eu vou com um exemplo que vocês possam entender aí. Eu vou botar aqui uma bateria. Esse aqui é apenas um exemplo didático, tá, pessoal? E na bateria nós temos a parte... Aqui vamos posicionar o papel para que a câmera possa estar pegando aí de forma bem legal. Aqui nós temos, vamos supor, a parte positiva da bateria e aqui a parte negativa da bateria. Correto, pessoal? Tudo bem? Então, se ele vai conduzir conforme a sua polaridade do diodo, se aqui é o positivo, então se eu colocar o positivo aqui dessa bateria, aqui está a parte positiva e aqui é negativa. Se eu colocar um fio para cá e pegar o fio do negativo da bateria e jogar para cá, então significa que vai circular uma corrente. Os elétrons vão circular, vai haver uma corrente. Pessoal, o sentido de corrente, de circulação do corrente, vai do negativo para o positivo, certo? Do negativo para o positivo, mas convencionou-se que nós vamos estar saindo aqui do positivo para o negativo, mas na realidade existe a parte de convencionou-se, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui. Então tem o positivo, está com positivo. E aqui o negativo com o negativo. Então significa que vai circular uma corrente aqui do positivo
para o negativo, correto? Beleza, Sérgio. E se eu inverter agora? Então, pessoal, desta forma circula a corrente. Agora vamos pegar aqui assim, vamos fazer o mesmo símbolo aqui, a mesma bateria, positivo e negativo. Então, isso aqui significa o quê? Significa o quê? Se eu colocar, eu devia ter feito ao contrário, né? Mas já que, vamos supor que aqui, ó, vamos botar aqui o negativo da bateria agora e aqui o positivo. Eu inverti a bateria. Se eu colocar esse negativo na parte aqui, que seria o positivo do diodo, e o negativo do diodo, que é o cátodo, não esqueçam isso, e aqui o anodo. Se eu colocar o positivo da bateria aqui, vai haver circulação de corrente? Não vai haver. Vocês entenderam agora? Por quê? Eu não polarizei o diodo diretamente. O que é polarizar diretamente? É botar o positivo com positivo, negativo com negativo. Se eu polarizei ele dessa forma, obedecendo às polaridades, aí ele conduz. Se eu inverter, ele não vai conduzir, não vai ter circulação de corrente por aqui, pessoal. Certo? Circulando, não vai ter. Beleza por aí então? Então a gente entendeu o seguinte, que o diodo, conforme eu aplico uma tensão em cima dele, ele só vai deixar passar se tiver positivo com positivo e negativo com negativo. O que acontece é o seguinte, pessoal, se eu trocar essa bateria pelo multímetro, o que é o multímetro? Pessoal, o multímetro, ele tem pilhas e tem multímetro que tem bateria dentro dele. Então, na hora que eu colocar na função de diodo para medir, ele vai aplicar uma tensão aqui em cima, igual a bateria. Certo? Então, se eu pegar um multímetro e colocar ele na bateria, no lugar da bateria, o que vai acontecer? E se eu botar a ponta de prova positiva e a negativa, aqui eu tenho uma tensão. Se eu pegar outro multímetro, pessoal, e medir aqui, eu vou ter uma tensão aqui, tá? Uma tensão elétrica. Então, se eu colocar aqui assim no diodo, ele vai conduzir de um lado e se eu inverter, não vai conduzir. Beleza? Então, entendemos isso. O que nós vamos fazer agora? Agora na prática, né? Chega dessa teoria aqui e vamos para a prática. O diodo, o multímetro, eu vou colocar na escala de diodo, essa escalazinha aqui onde tem a setinha, que representa, que é o símbolo do diodo. Vou pegar aqui o diodo. Agora, uma informação legal aqui, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Eu tenho dois diodos aqui. Um N4007, é o número dele, um N4007, que é um diodo bastante utilizado em placas de eletrônica em geral. E eu tenho aqui o UF4007. Na hora de medir, eles vão dar a mesma medida, tanto que a gente vai fazer aqui um teste. Mas existe uma diferença, se eu colocar um lugar pelo lugar do outro, eu vou ter problema, o circuito não vai funcionar. Então vou pegar o N4007, vou colocar aqui, vou pegar o multímetro, vou botar ele aqui assim e nós vamos medi-lo e depois vamos pegar o outro, hein? Aí vocês vão entender o que eu tô dizendo. Isso aqui é importante. Muita gente que sabe medir diodo, mas não sabe desse negócio de o N4007, o F4 e outros tipos de diodo também. Então, vamos dar o zoom mais um pouquinho, o máximo que a gente pode aqui. Então, o diodo está aqui. Então, pessoal, o multímetro tem que estar na escala de diodo. Normalmente a escala de diodo fica na mesma escala de continuidade. O multímetro, o diodo, ele tem no corpo dele um anelzinho pintado aqui, clarinho, certo? Uma faixazinha de um lado pintada. Essa faixa pintada, gente, é o cátodo, ok? E a parte que não tem nada é o anodo. Deixa eu mostrar aqui no desenho para vocês entenderem que isso aqui é importante na hora de fazer a medição do diodo, inclusive até diodo SMD que a gente vai estar vendo também nesta videoaula. Então, olha só, aqui eu vou fazer aqui mais ou menos o símbolo, o desenho do diodo, né? E de um lado ele tem uma faixa pintada com uma clarinha, normalmente um branco, né? Aqui tá o diodo. Então essa parte aqui, pessoal, é a parte do cátodo. E essa parte aqui é a parte do anodo. Ok? Então, quando for medir, é importante que a gente identifique
quem é o cátodo, quem é o anodo, porque o cátodo a gente já aprendeu o quê? Que ele é negativo. O cátodo é negativo e o anodo ele é positivo. Então, com o multímetro digital, para medir diodo, ele tem que o positivo no anodo, o negativo no cátodo. Aí ele conduz, aí vai marcar aqui. Então, aqui está o diodo e o lado que está o desenho pintado aqui, o anelzinho, é esse lado de cá. Então eu vou botar o ponteira negativa aqui. E o lado que não está pintado é este outro aqui. Eu vou botar a ponteira positiva. Então o instrumento vai ter que indicar. Vamos lá. Ele está se mexendo aqui. Para aqui, meu filho. Meu filho, para aqui. Então, vamos lá. Olha só, o multímetro está indicando 588, 589. Mas 589 o quê? 589 milivolts. Esse número que o pessoal, muitas vezes o pessoal vê essa numeração aqui e não sabe o que que é. Isso aqui é a tensão que está passando por esse diodo. 589 milivolts. Então os valores que vocês forem medir de semicondutor, diodo, transistor, na escala de diodo, é dado em milivolts. Então, se eu colocar aqui de novo, ó, 500, variando um pouquinho, ó, 590 milivolts, ou 0,59 volts, ou 0,5 volts, né? 0,6 praticamente, 59, 60 ali, né? Eu tenho 590 milivolts, ou 0,59 volts. Bem, agora eu vou botar o positivo no cátodo e o negativo no anodo. E o diodo não pode conduzir, ó. Botei aqui. Não está conduzindo, não está marcando nada. Beleza, então esse diodo está bom. Ele está ok. Se eu inverter, ele vai ter que conduzir. E eu trocando aqui, ele não pode conduzir. Não conduziu. Isso me diz que o diodo está bom. Não está. Quais situações que esse diodo pode se encontrar? Primeiro, ele pode estar aberto. Eu medi dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro, e ele não dá nenhuma leitura. Eu posso colocar aqui assim, ele não lê nada, inverter não lê nada. Então ele está aberto. Qual outra situação desse diodo? Em curto, eu posso medir, eu vou simular só aqui, eu posso medir aqui, vamos supor que eu tivesse de um lado para o outro, ele vai marcar 0, 0, e se eu invertesse, ele marcaria também 0, 0. Então o diodo estaria em curto. Ou, em casos mais difíceis ainda, é o diodo com fuga. Desculpa, pessoal. O diodo com fuga. O que é diodo com fuga? Eu coloco de um lado, ele marca, coloco do outro, ele marca um valor também. Ele marca valores dos dois lados. Então ele está com uma fuga. Ele não está nem aberto nem curto, ele está com fuga. Então nós vimos 3 estados aí que pode se encontrar o diodo. Ok, meus amigos? Então vamos lá. Vimos que como é que a gente mede o diodo, certo? A gente tem que descobrir quem é o anodo, quem é o cátodo. O cátodo é onde tem a faixazinha branquinha e o anodo não tem nada. O cátodo, que da faixa a gente põe a ponteira preta no multímetro, e o anodo a ponteira vermelha no anodo. Então ele conduz. E invertendo, não conduz. E o valor que a gente vê no multímetro é dado em milivolts. Então lá, 589 milivolts. Diodo, e está muito bom. Pessoal, agora vamos ver aqui, ó. O que eu falei para vocês sobre diodo. Existe diodo de ação rápida, né? E existe diodo comum. Ele não tem, o chaveamento dele não é rápido. Ele não faz o chaveamento rápido. O que é o chaveamento, gente? É ele aplicar uma tensão nele, ele conduzir, e você tirar, ele para de conduzir. Se você aplicar essa tensão de novo, ele vai conduzir. Então ele tem uma velocidade para ultrapassar a barreira, né, que tem do semicondutor aqui, do diodo, que é feito lá do silício. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, vou deixar isso aqui para uma outra aula. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: existe diodo comum e diodo de ação rápida. Os diodos de ação rápida, eles foram feitos para trabalhar com frequências muito altas. E o diodo comum, frequências baixas, aí na faixa dos 60 Hz, um pouco mais. Então esse aqui, o UF, é diodo de ação rápida. Ele trabalha em fonte chaveada com frequências altas. E o diodo 1N4007 trabalha com frequências baixas. Se eles são do mesmo formato, mesmo corpo, e a única coisa que define aqui nele é primeiras, ó, 1N4007, UF4007. Se esse 1N
o F4007 queimar e botar esse daqui no lugar, não vai funcionar. Vai dar problema. E se eu medir esse aqui, esse diodo de ação rápida, ele vai dar mais ou menos a mesma leitura, a medida é a mesma coisa, ele dá de um lado, não dá para o outro, conduz para um lado, não conduz para o outro. Olha só, esse aqui é o diodo de ação rápida. O cátodo está do lado de cá por causa do anelzinho pintado em branco aqui. E o anodo do lado de cá. Então, o cátodo eu boto a ponteira preta e o anodo a ponteira vermelha. Olha lá, ele está conduzindo, olha lá, conduziu, o instrumento está marcando 500 milivolts. Ok, pessoal? E se eu inverter, não pode dar nada. Não inverteu, não deu nada. Colocando aqui, ó, 500 milivolts. Já esse outro aqui já deu 589 milivolts, esse diodo comum aqui. Olha lá, 590, 589 milivolts. Ok, pessoal? Entenderam aí? Se um diodo queimar, você tem que botar o mesmo código. Se é um diodo de ação rápida, tem que ser diodos de ação rápida. Não pode inverter. Se inverter, o circuito não vai funcionar. Beleza, pessoal? Então nós aprendemos que existem 3 estágios básicos para o diodo, que é ele em curto, ele aberto, ele em fuga. Nós aprendemos que existe diodo de ação rápida, trabalha com altas frequências, ele mede da mesma forma que o diodo comum, trabalha com baixas frequências. Nós aprendemos que um multímetro, para medir, você tem que botar no símbolo que é do diodo, da setinha, normalmente ele vem acompanhado com o símbolo de bip, ok? Símbolo de bip. Se você tem um instrumento aí full range, que você não precisa escolher a escala, você basta colocar na escala que tem aqui da setinha, que é a setinha do diodo também. Ok, pessoal? Então vamos lá, aprendemos a medir diodo, vimos que existe diferença de diodo rápido para diodo comum. Agora esse aqui é um diodo SS14, é um diodo SMD, daquele pulguinha. Ele é muito pulguinha. Então, vou pegar ele aqui, mostrar aqui para vocês. Vamos ver se a câmera consegue focalizar ele aqui. Se a câmera não focalizar, eu vou pegar aqui assim, vou pegar esse... E vocês vão ver por aqui esse diodo de uma forma melhor aqui na tela da TV. Funcionar, vamos lá, agora vai. Agora foi. Bem, vamos subir um pouquinho aqui. Tirar um pouco do zoom. E a gente agora vai empurrar ele aqui para colocar ele bem no meio da tela da TV. Vou inverter ele para ele ficar com as letrinhas certinhas para ver. E vou regular aqui o foco. Então tá aqui, pessoal. SS12 é um diodo SMD. Vou ampliar mais aqui, vou abaixar mais aqui. Deixar mais ou menos aqui assim. E vou ajustar o foco para ficar melhor ainda. Então tá aqui. Então é isso aqui. Então esse aqui, pessoal, é um diodo SMD. E a gente mede ele com foco como um diodo comum mesmo, né? Vamos lá. Vou pegar aqui o multímetro. Vamos ver se eu consigo fazer com que esse multímetro vocês enxerguem aí direitinho. Mais um pouco de aqui assim. Então vamos lá, vou colocar aqui. Esse diodo, pessoal, ele tem também de um lado, ó, vocês podem ver aqui na tela, ó, que um lado aqui é mais clarinho, ó, e tem o corpo dele todo pretinho e ele tem uma faixa clara aqui, ó. Essa faixa clarinha aqui é o cátodo. Então eu venho com a ponta de prova preta e a ponta de prova vermelha do lado de cá. Então olha ó, eu vou colocar aqui e a outra aqui o instrumento vai ter que dar leitura. Opa! Vamos lá. Tá escapando aqui, mas prestem atenção lá no multímetro, pessoal, que vai ter que dar leitura. Eita! Olha lá no multímetro. Opa, soltou de novo. Vamos lá, eu vou conseguir acertar aqui. Ah, eu vou conseguir acertar. Saiu até da...
do campo de visão aqui, ó. Olha lá, 179 milivolts, ó, 179 milivolts. Beleza. Agora, vamos ver se ele vai conduzir do outro lado. Ele não pode, ele só pode conduzir de um lado. Eu inverti a ponta de prova e eu coloquei aqui. E olha lá, não conduz. Então, beleza, esse diodo está ok. Legal. Pessoal, então aprendemos também neste vídeo aqui como medir o diodo SMD, que é a mesma coisa que você medir um diodo comum. A única diferença é o tamanho dele. Agora vamos lá, medir o diodo com multímetro digital na placa. Então eu vou pegar aqui uma placa eletrônica. Olha, eu tenho placa aqui de uma fonte de alimentação de um DVD. Eu tenho uma placa de forno de micro-ondas. Eu tenho uma placa de conserto de geladeira. Vocês estão vendo, pessoal, como a eletrônica está em tudo hoje? A maioria dos equipamentos, tudo utilizando a eletrônica, então tem que conhecer os componentes. Então se inscreva aí que nós vamos entrar aí no mês da eletrônica. Vai ter vídeo todo dia falando sobre componentes eletrônicos assim, de forma bem prática. Então vamos lá. Eu estou com um aqui, ó. Vamos pegar aqui uma placa, vamos ver essa fonte aqui. Essa placa é de uma fonte de DVD. Pessoal, o que a gente vai aprender aqui serve para qualquer outro tipo de placa. Então vou pegar aqui o meu suporte. Pessoal, enquanto eu vou ajeitando aí, se vocês gostaram e se o coração de vocês está pedindo, dê um likezinho para ajudar o nosso canal, dá aquela força. Eu vou ser muito grato com vocês aí. Então, vamos ajeitar aqui, que nós vamos ver os diodos aqui, ó. Essa placa ela tem diodos aqui, ó. Diodos da fonte, são diodos retificadores. E a gente vai terminar isso aqui vendo os diodos de sinal, que a gente mede da mesma forma. Vamos ter um outro vídeo, não nesse, falar sobre os diodos Zeners. Vamos ter uma série de vídeos, pessoal, sobre diodo, para depois a gente entrar com um vídeo que eu vou falar sobre transistores. E vai ser bem legal também, então fiquem atentos aí. Vamos prender aqui. E para medir na placa, qual o cuidado que a gente tem que ter, a atenção que a gente tem que ter para medir diodo na placa? Como eu faço manutenção diariamente de placas eletrônicas, pessoal, eu posso dar aí um retorno bem positivo para vocês em relação à prática que acontece para medir componentes nas placas. Tanto que eu vou falar depois sobre capacitores, transistores. E a teoria é muito boa, a gente tem que ter a teoria, que é fundamental. Só que a prática também é muito fundamental, porque tem muita coisa na prática que não é falada por aí, a gente vai estar aprendendo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 diodos. Deixa eu virar mais aqui para ficar bem visível. Eu vou aproximar aqui, ver se eu boto uma luz aqui para ficar melhor agora. Eu tenho diodos aqui e tenho diodos aqui. Pessoal, isso aqui é uma fonte chaveada de um DVD. Esses diodos aqui são diodos de alta frequência, de alta velocidade, alta comutação, né? Então, ele mede como um diodo comum. Aqui eu vou medir o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o símbolo do anelzinho, que é o cátodo. E aqui eu tenho o símbolo, aqui é o anodo. Se não tem nada é anodo. Então, cátodo e anodo. Então, se o cátodo está do lado de cá, olha, esses dois diodos, o cátodo está do lado de cá e os outros dois diodos de cima, o cátodo está do outro lado. Então, esse de cá eu pego a ponteira preta, passo para cá e a ponteira vermelha eu coloco aqui. Ele tem que conduzir. Depois eu vou dizer um negócio interessante para vocês aí, tá? Prestem atenção, olha, conduziu. Se eu inverter aqui, ele não pode conduzir. Não conduziu. Se eu inverter, agora o de cima, ó, tem que conduzir. E invertendo, não conduz. Os dois de cima, ó, os dois de cima o cátodo está do lado de cá. Então já começa com a ponteira preta aqui. E o anodo do outro lado, ele vai ter que conduzir. E invertendo, nada. Cátodo do lado de cá, o último lá de cima, e aqui ele vai ter que conduzir. E invertendo, nada. Eu tenho mais dois aqui, ó. Tenho mais dois diodos aqui. Vamos ver aqui, ó. O cátodo está aqui, o ponteira preta. E pro outro lado vai o anodo. Então,
Essa aqui é a forma correta. Ele conduz e invertendo não conduz. E o de cima, ó, o cátodo tá lá do outro invertido, ó. Conduz. E o lado de cá não conduz. Bem, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é o seguinte. Diodo no circuito eletrônico, ele dá muito problema. O problema que ele mais apresenta é curto. Você vai medir, ele vai conduzir, ele vai dar resistência praticamente baixa resistência, né? Dos dois lados, você vai medir, vai estar baixa resistência, vai medir do outro lado baixa resistência. Vai chegar quase a zero aqui, certo? É o que mais ele acontece. Ou então, se o curto for muito grande na fonte, ele chega a um ponto de rachar, ele vai quebrar e você vai medir, óbvio, né? Ele está quebrado, não vai dar nenhuma leitura. Na prática é o que mais apresenta. É raríssimo, gente, é raríssimo um diodo desse retificador você medir e ele está aberto. Muito difícil, né? Ou com fuga ainda acontece. O que mais dá é ele encurta ou então ele quebra e você não vai ter leitura nenhuma. O que eu tenho a dizer para vocês por medir? Pessoal, eu tenho aqui 4 diodos aqui. Se por acaso eu medir, ele der uma leitura, bom, vamos supor aqui, ó, ele deu essa leitura aqui. E se eu inverter, ele der a mesma leitura, pode ser que ele esteja ligado a um outro diodo e ele está dando, invertendo, ele está dando a mesma leitura. Você vai dizer, opa, de um lado pode dar e no outro não pode, mas deu também. Então, não necessariamente o diodo ele pode estar com defeito. Você pode estar, na hora que inverter, medindo um outro diodo que está ligado nele. Na dúvida, você dissolda um lado da placa e mede ele fora, se houver esse caso de você medir e ele conduzir de um lado e conduzir do outro. Na dúvida, você te solda um terminal e mede, tá? Porque ele pode estar com fuga. Certo, pessoal? Mas normalmente leituras iguais, isso não é prática. Você mediu lá, ó, vamos medir aqui, deu 557 milivolts. Se você medir, ao contrário, ele der os mesmos 527 milivolts, provavelmente ele está medindo um outro diodo que está em paralelo com ele. Certo? Ok, pessoal? Mas repetindo, na dúvida, tira ele da placa e mede ele com um terminal solto. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Não pode esquecer que quando um diodo queima, se for um diodo comum, você pode botar um equivalente para o diodo comum. Se for um diodo de alta comutação, você tem que botar um diodo rápido, né, chamados diodos rápidos. E agora, para a gente encerrar, nós vamos ver aqui um tipo de um diodo também, que é o chamado diodo de sinal, que é o 1N4148, que existem outros modelos, óbvio, de diodo, né? Mas um N4148 é um diodozinho de vidro pequenininho, muito utilizado também na parte eletrônica. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Deixa focar, ó, tá vendo? Isso aqui é um diodo, um N4148. E para medir, a mesma coisa, pessoal. Na hora que for medir, conduz de um lado, não conduz do outro. Então, esse aqui tá aqui. Vamos pegar aqui um multímetro. Vamos ajeitar um multímetro aqui. E vamos pegar a ponta de prova e colocar ele para medir. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Então, olha, no corpo dele, de um lado tem um anelzinho pintado de preto. Esse é o cátodo. E o outro lado que não está é o anodo. Então eu vou colocar a ponteira preta na parte onde tem um anelzinho preto. E a outra parte que é o anodo. Ele tem que conduzir, ó, 583 milivolts. Se eu inverter, não pode dar leitura. Não deu leitura. Aquele valor que apareceu ali sumiu. Provavelmente é de um capacitor que carregou aqui e aconteceu aquilo. Então, se ele der de um lado, não der do outro, tá bom. Se ele der de um lado e der do outro, é bom que você levante um terminal e meça ele com um terminal desconectado para saber se ele está dando de um lado e não dando no outro. Se você levantar um terminal e ele der dos dois lados, ele está com fuga, ele está com defeito. Beleza? Então, vocês vão encontrar muito em placa aí esses diodos, normalmente utilizado com baixa corrente, normalmente chamado de diodo de sinal, que ele é muito utilizado aí em equipamento, amplificadores, na parte que ele é usado para coisa de sinal.
mas ele é utilizado sem ser lidando com sinal, lidando com corrente mesmo, com comutação. Só que ele é de baixa corrente. Então se você vai montar um circuito que é de baixíssima corrente, você pode estar utilizando esse 1N4148. Então, pessoal, agora finalizando o final. Legal, bem redundante, né? Vamos estar virando aqui. O que vocês acharam, pessoal? Gostaram aí do vídeo de como medir diodo com multímetro digital na prática? Se vocês gostaram, deixa um comentário aí dizendo: Sérgio, eu gostei, segue em frente, segue essa linha aí de ensinar a gente a medir componente, que vai ser um negócio legal. E essa questão do diodo rápido e o diodo comum, vocês sabiam disso? Deixem no comentário também se vocês não sabiam, certo? Então tá aí, pessoal. O próximo vídeo eu ainda vou falar mais de diodo, mas eu vou estar sempre dando uma diversificada para não ficar assim muito monótono. Mas nós vamos entrar agora aí numa jornada de peças eletrônicas. Vai ser um pouquinho mais de durante um mês. Todo dia eu vou estar colocando conteúdo da área de eletrônica aqui no canal. Claro, eu vou estar colocando os outros conteúdos que eu normalmente coloco aqui, sobre geladeira, forno de micro-ondas, placas, enfim, parte de máquina de lavar, condicionado e forno de micro-ondas. E eu vou estar colocando aqui também, e agora junto essa jornada de eletrônica que a gente vai estar fazendo. Se você achar que é um negócio legal, dá aí nos comentários. E, pessoal, aquele like, se o seu coração pedir, para ajudar o canal. Se você não gostou, pode dar o dislike, não tem problema, né? O negócio é o feedback. E então, pessoal, até o próximo vídeo. Eu vou estar olhando aqui os comentários, ver o que vocês vão dizer aí desse vídeo, se foi legal ou não, e se vocês têm alguma sugestão. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, fiquem todos aí com Deus.